Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Papeando com os Pais, Papeando com as Famílias. Papear com vocês é sempre um prazer, né? É uma oportunidade de reflexão sobre o nosso lugar e o nosso papel de pais, responsáveis, famílias, evangelizadores. Então vamos aí iniciar, não é? Que a paz de Jesus, o amor de Nossa Mãe Santíssima nos envolvam nesse momento e estejam sempre, né, conosco nessa missão sublime que é de educar esses espíritos que nos foram confiados, né? Educar essas crianças. Né? Hoje, para nortear um pouco a nossa conversa, eu achei uma página no Minutos de Sabedoria, esse pequeno grande livro, né, que é recheado de mensagens tão importantes, né, embora ele não seja um livro que tenha uma orientação assim específica, né, doutrinária, mas sem dúvida, né, é um livro que traz mensagens muito próximas, né? Mais do que próximas, né? Mensagens que tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus, tem tudo a ver com os ensinamentos que o nosso irmão, amigo e mestre nos deixou. Né? Então eu achei essa página, essa mensagem, e achei muito interessante para a gente conversar um pouquinho sobre ela, né? É no Minutos de Sabedoria, é a página 105. E ela traz o seguinte, Carlos Torres Pastorino traz o seguinte: todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vem trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Olha que interessante, né? E que reflexões isso aqui nos traz, né? Todas as vezes que olharmos para uma criança, será que aqui é só quando olharmos para os nossos filhos, né? Para as crianças que estão ali sobre a nossa responsabilidade direta no nosso núcleo familiar? Não, né? Todas as vezes que olharmos para uma criança, né? Aonde quer que essa criança esteja, né? E aí eu comecei a pensar que muitas vezes, né, a gente encontra, principalmente nas cidades grandes, né, crianças, né, às vezes nos semáforos vendendo balas, crianças às vezes em situação de vulnerabilidade social, de fome, né? Então a gente tem, né, também uma responsabilidade com todas as crianças, não são só com as que estão diretamente sobre a nossa guarda, né? Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças, né? Então precisamos nesses instantes reconhecer ali, né, a presença de Deus, né, que através daquela criança nos mostra que a vida se renova e que nós temos uma responsabilidade, né, com todas elas, porque elas representam o futuro. Então, e aí isso nos faz pensar, né? Estou trazendo aqui para a gente pensar juntos, né? Reforça ainda mais a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade que temos, né, com a educação, com a formação de todos esses pequeninos, né? E se a gente nessa reflexão que a gente vem fazendo, né, traz também que Deus se faz presente, né, em cada criancinha dessa. Qual seria o nosso papel, né? Tanto em relação a elas, em relação aos nossos filhos. E aí eu imagino, né, eu penso, e estou convidando vocês a pensarem junto comigo, né,
De que forma podemos contribuir, né, para a formação, para o cuidado, né, a todas as crianças? De que forma podemos incentivar nos nossos filhos esse olhar também amoroso para todas as crianças, né? Então, existem, né, muitos trabalhos sociais, né, assim, ligados a diferentes instituições, trabalhos sociais de amparo, né, e de assistência às crianças. Será que não poderíamos, né, de alguma forma nos aproximarmos, conhecer esses trabalhos e ajudar, né? Isso é caridade, né? Será que nessa ajuda não podemos levar nossos filhos, mostrar aos nossos filhos a importância desse olhar amoroso também com todas as crianças, inclusive para aquelas que têm uma condição menos favorecida que as nossas crianças, né? Isso é evangelizar. Isso é educação cristã, isso é a gente mostrar para os nossos filhos que somos todos irmãos, que assim como Deus, né, como o Pai, o Criador, ama os nossos filhos, ama todas as crianças. Então, existe essa possibilidade, né, da gente aí buscar conhecer trabalhos sociais, projetos sociais de ajuda e de amparo às famílias, né? Sobretudo as crianças, né? Então, acho que podemos, né, pensar nessa possibilidade de nos aproximarmos, de conhecer. Existem trabalhos sérios, né? Trabalhos realmente pautados no bem e no amor, e que ajudar, participar e levar os nossos filhos para participarem também faz parte da nossa missão enquanto educadores, não é? Então, Carlos Torres Pastorino nos traz aqui, né? A criança é a esperança de amanhã, né? Então isso, mais uma vez eu digo, reforça a nossa missão com a formação de todas as crianças que estão sobre a nossa responsabilidade, e das crianças que indiretamente, né, ou de maneira mais indireta, podemos também ajudar, né? É a certeza, a criança é a certeza de que a vida se renova. E precisamos ajudar para que essa renovação possa, né, caminhar sempre na direção de um mundo melhor, ensinando aos nossos filhos que somos todos irmãos, independente da condição, da classe social, né? De uma situação mais ou menos favorável, né? E acima de tudo, contribuir, ajudar, estar ali próximos, né? Contribuindo de alguma forma. Isso faz parte do nosso papel, isso é educação cristã, isso é, né, ensinar aos nossos filhos a vivência do Evangelho de Jesus. Então, todas as vezes que olharmos para uma criança, né, elevemos nosso pensamento em prece, minimamente em prece, né, pedindo ao Criador por aquela criança, por aquela criaturazinha ali, por aquele ser, às vezes tão frágil, né, às vezes numa situação de tanto sofrimento, né, pedindo ao Criador por ela e fazendo o que estiver ao nosso alcance fazer, e sobretudo mostrando, incentivando, convidando nossos filhos, levando os nossos filhos a participarem dessa ação também. Isso é a vivência do amor, a vivência da caridade. Então fica aí para a nossa reflexão dessa semana, né? Um bom final de semana a todos vocês, um finalzinho de final de semana, né? Uma excelente semana, e que Jesus, em teu infinito amor e misericórdia, nos ampare a todos nessa missão sublime, né, de contribuir para um mundo melhor, contribuindo para a formação dos nossos pequenos. Que assim seja.